A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós louvamos a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos nesta noite, buscando de Deus, buscando ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, que vai estar conosco aqui ao vivo, por você que vai ouvir depois. Um momento muito especial para todos nós, Nós estamos felizes pela oportunidade que Deus nos dá de sempre buscarmos, de termos a oportunidade de ouvirmos a voz dEle em outros momentos e assim também como hoje. Então, Deus é maravilhoso, Tem cuidado de nós. A prova disso é nós estarmos aqui. Então, nós somos gratos ao Senhor. Hoje, o pastor está numa reunião, Precisou se ausentar da live e me desafiou para estar aqui falando com os irmãos um pouquinho daquilo de muito, que Deus tem feito, tem falado na minha vida. Então, eu trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos, que Deus tem colocado no meu coração, que tem falado ao meu coração. E eu espero também que abençoe o seu coração, sua casa, sua família, sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. E nesse primeiro momento, nós vamos estar orando, Então, vamos orar buscando a direção de Deus para esse tempo, a confirmação dos planos e dos sonhos lindos que Deus tem para nós. Feche os seus olhos onde você estiver, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, pela tua presença, Senhor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, e por tudo que o Senhor irá fazer, Deus. Tu és um Deus maravilhoso, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O fato de estarmos aqui, Pai, é motivo de nós louvarmos e engrandecermos o Senhor, exaltarmos o teu nome, porque não há Deus como o Senhor, não há amor como o teu, não há cuidado, presença como a tua. O Senhor realmente tem feito maravilhas nas nossas vidas, Deus, e às vezes nós não percebemos isso pela correria, pelas dificuldades do dia a dia, pelo cansaço muitas vezes, mas nós queremos reconhecer, Pai, em todo o tempo a Tua presença conosco, o Teu mover, o Teu cuidado, o Teu livramento, Deus, e Te louvamos por todas as vezes que isso acontece e nós nem percebemos. Queremos Te agradecer por essa bênção e queremos consagrar a Ti as nossas vidas nesta noite. Queremos entregar a Ti cada família, cada lar, cada pessoa que vai nos ouvir agora, em outro momento, Pai, seguindo a live, o Facebook ou as redes sociais da igreja. Nós queremos abençoar, Deus, cada uma dessas vidas, queremos entregar a Ti cada lar e cada família para serem alvos do Teu amor, da Tua presença neste momento e que possam realmente, Pai, receber de Ti, assim como o Senhor me deu, assim como o Senhor tem me dado, Pai, uma porção dobrada dessa palavra, que o Senhor possa também ministrar o coração de cada vida, de cada pessoa que estará nos ouvindo. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de falar de Ti, de falar do Teu amor, de falar da Tua bênção, do Teu poder, de falar da Tua palavra. Senhor, é um privilégio, Deus. É uma honra, Senhor, sermos escolhidos pelo Senhor, sermos realmente usados pelo Senhor. E eu espero em Ti que seja o Senhor a usar a minha vida, seja o Senhor a falar através de mim, a cada coração, a cada pessoa que estará conosco, que vai ouvir essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço e eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu querido. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Reis. Nós vamos estar lendo 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 14. É um texto grande, mas bem conhecido. E para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus nesta noite, é importante a gente ler esses versículos todos. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu:
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Senhor, hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhe ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se a bordo do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, eles dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Amém? Meu querido, essa é uma palavra maravilhosa, né? E extremamente incrível, né? Essas coisas que a gente às vezes lê na palavra de Deus, que é pela fé mesmo, é quase que inacreditável, mas de uma profundidade, de uma realidade espiritual e sobrenatural que nós às vezes não temos consciência ou não percebemos, né? E nesse sentido, ela tem muita informação para todos nós. Muitas coisas boas aqui que Deus tem para falar no nosso coração. Para a gente entender um pouquinho, é a história de Elias e Eliseu, Eliseu sendo o sucessor de Elias. Nesse momento aqui é o momento em que Elias é levado aos céus, né? E Eliseu, a partir daquele momento, teria que assumir o lugar de profeta, de homem de Deus no lugar de Elias. E era um desafio muito grande, porque estamos falando de Elias, né? Elias que fez grandes sinais e foi usado por Deus de forma tremenda. Principalmente quando a gente lembra de Elias, a gente sempre lembra profetas de Baal, os 500 profetas, fogo do altar. Então tem histórias assim de Elias maravilhosas, de milagres, de sinais que Deus fez através de Elias que nos impressionam. E a gente fica até pensando, nossa, Elias, será que era uma pessoa normal mesmo, igual a mim, igual a você era, né? Mas era um homem extremamente usado por Deus, entregue, né, nas mãos do Senhor. E Eliseu tinha esse desafio de, sabendo que estava chegando o tempo em que Elias seria tomado pelo Senhor, que ele seria o sucessor, porque Eliseu acompanhava Elias, ele já estava sendo preparado por Elias durante um tempo. Então ele sabia desse desafio e por isso ele estava muito próximo de Elias. Uma coisa muito linda que Deus, né, ministrou no meu coração e que eu queria compartilhar com você, que tem a ver com essa história, é alguns indícios, algumas características aqui nesse texto que realmente confirmam Eliseu como sendo esse sucessor. Por que Eliseu? Né? Por que Deus escolheu Eliseu e por que Eliseu se tornou o sucessor de Elias de forma tão linda e foi também um homem tremendamente usado pelo Senhor? E isso só aconteceu por causa do que aconteceu aqui nesse texto, por causa dessa história. Para Eliseu assumir a responsabilidade de ser o sucessor de Elias e de ser também instrumento de honra nas mãos do Senhor, ele teve que passar por esse processo final nesse texto, né? E coisas lindas, né, estão aqui. Eu queria que a gente prestasse um pouquinho atenção nas cidades por onde eles passaram. O texto começa falando no versículo 2 que eles partiram de Gilgal. Gilgal aqui era uma cidade que
era onde os israelitas acamparam pela primeira vez depois que eles atravessaram, né, o Jordão. Próximo já, né, da cidade da Terra Prometida, eles fizeram ali um acampamento. Foi ali que, na verdade, eles comemoraram a primeira Páscoa. Foi ali que eles, né, definiram, que escolheram aquelas 12 pedras, definiram em relação às tribos. Gilgal aqui era um lugar de descanso, de celebração. Era um lugar que depois da guerra, da batalha, eles chegavam para acampar, para celebrar, para agradecer a Deus. Então eles estavam em Gilgal e eles partiram de Gilgal para uma outra cidade. E a outra cidade seria Betel. E Betel significa casa de Deus. Em Betel eles iam para adorar a Deus. Ali estava a arca do Senhor também. Eles consultavam a Deus em Betel. Era como se fosse o templo, né? Um lugar da adoração. E durante muito tempo foi assim, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, bem, pela adoração a outros deuses, pela idolatria, pela realização de comércio, e por isso mesmo, né, não se frequentavam tanto mais Betel para consultar a Deus pelas questões que estavam acontecendo ali, deturpando a adoração ao verdadeiro Deus. Mas eles iam, né? Eles estavam constantemente ali. Então eles saem de Gilgal, lugar de descanso, uma terra onde eles aproveitavam para descansar, para acampar. Eles vão para Betel, que é a casa de Deus, ou que era, né, simbolizava a casa de Deus, o local onde também eles tinham que lutar contra, né, essas questões que vinham contra a vontade de Deus, que é a idolatria, que é exatamente essa questão do comércio, as motivações erradas às vezes, porque como muitas pessoas iam a Betel para cultuar, para adorar a Deus, a questão comercial, né, foi crescendo também, junto com isso as coisas ruins que também a sociedade traz. Depois de Betel, eles foram para Jericó. E Jericó, nós lembramos bem, Jericó, vamos dizer assim, ela nos remete para um lugar de batalha, né? Foi onde realmente foi travada a maior batalha, né? As muralhas de Jericó, né? O povo, para alcançar a terra prometida, teve que lutar, e lutar de uma forma diferente, né? Em adoração ao Senhor, para conquistar aquilo que Deus tinha prometido a eles. Então, Gilgal, Betel, Jericó e, por último, chegaram até o rio Jordão. Jordão como lugar do milagre, o lugar sobrenatural, o rio Jordão, o rio onde Naamã foi curado, o rio onde Jesus foi batizado, o rio que eles separaram as águas, tanto através de Elias, também de Eliseu, como nós lemos no texto. Então esses 4 lugares são bem significativos nesse processo de Eliseu para sair de um lugar e chegar até, né, um momento onde ele recebeu de Deus a unção, né, e a promessa, né, a unção mesmo de Deus para viver o chamado dele como sucessor de Elias. Isso é muito lindo para nós, porque existe um processo também proposto a nós, para alcançarmos aquilo que Deus tem para mim e para você, né? O Senhor, na verdade, Ele tem nos abençoado, Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem algo a cumprir na nossa vida. O Senhor faz isso por nós. E nesse caso aqui de Eliseu é um chamado muito específico. E às vezes nós também temos e precisamos descobrir, reconhecer aquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos vencer algumas batalhas, né? Precisamos vencer algumas batalhas, precisamos entender que processo é esse às vezes que nós temos que passar para viver o chamado, a promessa que o Senhor tem para mim e para você. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Foi isso que ele fez aqui, ao sair de Gilgal, passar por Betel, passar por Jericó e chegar até o Jordão. Vocês perceberam que na hora que a gente lê o texto, algumas pessoas, né, servos, aí fala de discípulos de outros, tem assim, ó, os discípulos dos profetas que estavam naquela cidade, eles falavam: olha, Eliseu, você sabe que hoje o seu Senhor será tomado de você. E Elias sempre falava para Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E Eliseu sempre falava: não vou deixá-lo, né? Ele responde: também eu sei, calai-vos, para aqueles homens que queriam impedi-lo de realmente viver aquele momento, lembrando ele o tempo todo que Elias seria tomado dele. E para Elias ele falava: eu irei com você.
né? Eu irei com você. E quando ele passa por esses estágios, quando ele chega ao Rio Jordão, Elias faz uma pergunta para Eliseu, né? O que queres, né? Ele fala assim: antes que eu seja tomado de ti, né? Pede-me o que queres que eu faça. E Eliseu fala: quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu estava muito claro que ele não conseguiria viver o chamado de Deus para a vida dele se ele não recebesse a mesma unção, o mesmo poder que estava na vida de Elias. Então ele queria realmente experimentar aquilo que Elias experimentava em Deus. Então ele pede isso para Elias: olha, eu preciso desse poder, eu preciso dessa unção, eu preciso dessa presença de Deus na minha vida para cumprir aquilo que Deus tem para mim. Não vou conseguir se eu estiver sozinho. Reconhecimento. Então Eliseu primeiro não ouve a voz daqueles que tentam desanimá-lo. Ele não abre mão de seguir Elias. E ele pede aquilo que ele precisava para não andar sozinho. São 3 atitudes que nós também precisamos ter, meu querido. Ao seguir Jesus, ao andar com Jesus, ao viver em Deus, nós precisamos muitas vezes fechar os nossos olhos e tapar os nossos ouvidos para as vozes contrárias, para pessoas que tentam nos desanimar, que tentam nos mostrar um outro caminho. E o Senhor sempre está conosco. Ao optar por servir a Deus, por seguir a Jesus, nós temos que renunciar a algumas coisas. E renunciar, às vezes, a alguns momentos, a algumas vozes, a algumas situações, para que de fato possamos viver a presença do Senhor plena nas nossas vidas. E pedir aquilo que de fato nós precisamos para vencermos e conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós, que é a presença dEle, é a vontade dEle, é o agir dEle nas nossas vidas. Essa é a realidade. E é muito legal, muito lindo a gente lembrar que Gilgal, Betel, Jericó e Jordão tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Quando nós falamos de sair de Gilgal, Gilgal sendo o lugar do acampamento, onde eles celebravam, onde eles descansavam, Gilgal seria o nosso local de descanso. Gilgal seria o nosso conforto, talvez a nossa casa. O lugar onde a gente às vezes não precisa, não é muito desafiado, não tem que vencer grandes desafios, não tem que viver grandes batalhas, mas a gente está num local de conforto, de descanso. E nós temos que sair desse lugar. Temos que ir adiante, temos que ir à frente para buscarmos e vivermos algo mais que Deus tem para nós. E chegar até Betel. Chegar até Betel, estar em Betel, que é a casa de Deus, que é o lugar onde a Arca da Aliança está, consultar o Senhor, perguntar, buscar, é um movimento nosso, de ir até o Senhor, de ir até onde Deus está e sinalizar para Ele: Senhor, eu quero, eu preciso da Tua orientação. E aí quando a gente recebe isso do Senhor, receber isso com a motivação correta, com humildade, sem nos corromper com a idolatria, sem nos corromper com o comércio, com as motivações erradas que também existiam em Betel, sem nos corromper com aquilo que porventura vai nos tirar do propósito que Deus tem para mim e para você. Não é isso que Deus tem para nós em Betel. Nós estamos ali para vencer e iniciar uma batalha, às vezes uma batalha conosco mesmos, de não permitir que a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de convicção em Deus nos impeça de viver esse milagre. Então nós precisamos passar por Betel e chegar até Betel, sair de Gilgal, chegar até Betel para viver esse milagre. E quando nós chegamos em Jericó, a batalha aumenta. E aí, meu querido, o lugar de batalha, se nós estamos saindo do lugar de conforto da nossa casa, de nós mesmos, e irmos ao encontro do Senhor na casa de Deus, que é Betel. Em Jericó nós estamos prestes a viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, mas nós temos que vencer essa guerra, temos que lutar por isso. Temos que buscar o Senhor de uma forma um pouco mais intensa. Às vezes temos que rodear os muros várias vezes, temos que gritar bem alto, temos que clamar pelo Senhor por socorro. Não dá para ficar tão quietinho, só Senhor me orienta, me ajude, como às vezes a gente está em Betel. Eu preciso de algo mais, eu preciso de mais ousadia no Senhor, eu preciso experimentar algo, eu preciso clamar, buscar, lutar, guerrear em favor daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida.
Então, em Jericó, eu preciso ser mais ousado. Em Jericó, eu preciso avançar mais. Eu preciso ter coragem. Eu preciso entrar num nível de adoração profunda e sincera que vença as batalhas com armas espirituais, não armas humanas. Eu preciso muito viver aquilo que Deus tem para minha vida. Preciso realmente de experimentar aquilo que Deus tem para mim. E eu vou conseguir isso vencendo a batalha que está proposta em Jericó. Precisamos, passar por Jericó. E o lugar melhor que nós podemos chegar depois de vencer Gilgal, vencer Betel, passar por Jericó, é chegar ao Jordão. É chegar ao rio do milagre, é chegar ao lugar do milagre. Quando nós vencemos esses caminhos, esses obstáculos que se põem à nossa frente, nós chegamos onde Deus nos quer. Nós chegamos onde Deus tem algo para nós. Nós chegamos no lugar do milagre. Porque o Jordão simboliza isso. E aí é estar plenamente em Deus. Vencendo o lugar de descanso, de comodismo, de conforto que é Gilgal. Passando por Betel com a motivação correta, sem nos deixar corromper pela idolatria, ou pela mídia, ou pelo comércio, ou todas as outras coisas que tentam nos tirar o foco de buscar Deus, de estar em Deus, de viver o que Deus tem para nós, de ir além de simplesmente sentar e assistir um culto, ou simplesmente orar, mas começar um nível de batalha interior, uma batalha espiritual maior, no sentido de clamar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso de Jericó, eu preciso vencer essas muralhas, que muitas vezes estão externas, muitas vezes estão nas pessoas, muitas vezes está até na própria igreja, mas também está em mim. E eu preciso vencer para chegar ao Jordão, que é o lugar de milagre. O lugar onde Deus realiza e confirma sobre nós a Sua bênção. E é maravilhoso quando nós vivemos isso. Assim como Eliseu viveu. Elias falou com ele: se você me ver sendo levado aos céus, aí sim você vai receber o que você está pedindo. Se você não me ver, Deus não vai te conceder. Elias também não prometeu nada, mas Eliseu ficou firme. E não era tão fácil ficar firme naquela situação onde não se sabia o que ia acontecer. E quando começa a acontecer algo totalmente inusitado, diferente de tudo que se poderia pensar, carros de fogo, coisas extraordinárias. Para Eliseu ficar ali e permanecer, eu tenho certeza que não foi fácil. Ele teve que lutar contra ele mesmo. Ele teve que vencer os desafios dele mesmo, o medo, o temor, os receios. Mas ele permaneceu firme, porque ele tinha aberto mão de Gilgal, ele tinha passado por Betel, ele venceu Jericó, ele já estava no Jordão, ele não podia desistir. Então ele permaneceu firme para viver um milagre e receber aquilo que ele precisaria, que é a presença, que é o poder, a graça, a unção do Senhor para viver o ministério, o chamado que Deus tinha para ele. Meu querido, quantas vezes nós lançamos, vencemos alguns obstáculos. E quando chega no próximo, às vezes estamos prestes a receber a bênção, nós desistimos e perdemos essa oportunidade. Que triste quando nós abrimos mão e não conseguimos receber o milagre do Senhor. Às vezes por medo, por receio, por falta de fé. Por isso que é tão importante para nós entendermos esses obstáculos, esses locais que Eliseu passou e venceu para viver aquilo que Deus tinha para ele. É muito lindo perceber que depois, você lendo a história, como que Eliseu foi um instrumento de Deus, foi usado pelo Senhor. Porque ele não desistiu, porque ele renunciou, ele não ouviu as vozes que tentavam atrapalhá-lo. Ele foi firme naquilo que o Senhor tinha para ele. Deus é tão maravilhoso, porque Ele faz isso por nós mesmo, nós não merecendo. Não é porque Eliseu merecia, é porque Eliseu queria. Entende a diferença? A gente às vezes acha que algumas coisas não acontecem na nossa vida, só acontecem na vida do outro, como se nós não merecêssemos e o outro merecesse. Não, meu querido, às vezes é busca, às vezes é intensidade. Servir a Deus e ser instrumento de honra nas mãos do Senhor exige de nós também sacrifícios, exige de nós renúncia.
por deixar algo pelo Senhor, mas com prazer e com amor, porque eu quero servir a esse Deus cada vez melhor. Se nós queremos grandes coisas de Deus, por Deus, nós temos que também dar a Deus grandes coisas, do nosso tempo, da nossa vontade, do nosso desejo de buscá-lo, da nossa fé. É isso que vai mover o coração de Deus em nosso favor. É isso que vai mudar a nossa realidade, de sermos às vezes, tímidos naquilo que Deus pode fazer através da minha vida e da sua. Nós precisamos ser como Eliseu. Precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. E não vamos viver se não vencermos Gilgal, se não vencermos Betel, se não vencermos Jericó. O Jordão está à nossa frente, mas existem esses estágios, existe esse processo. Está só dentro de nós. Às vezes não é sair da minha casa e chegar na casa de Deus, que é Betel, na igreja. Às vezes não é só sentar no banco e ouvir a palavra de Deus, mas ir realmente à frente, lutar às vezes pela nossa bênção, entrar realmente com ousadia no Santo dos Santos e viver o milagre do Senhor. Às vezes todo esse processo está interno, está dentro. Sou eu, na minha mente, no meu coração, que não consigo viver esse chamado de ir ao encontro de Deus, vencendo essas barreiras que estão em mim. No meu local de conforto, né? Na minha timidez, no meu receio, nos meus medos, nos meus traumas, nas minhas questões, que me impedem de chegar ou de ir adiante naquilo que eu sei que Deus tem para mim enquanto milagre, enquanto promessa. Porque Deus tem para todos nós, para mim, para você. Que sejamos como Eliseu, que possamos não desistir de Elias, nosso Jesus, né? Que não venhamos a desistir jamais de segui-lo, não importa as cidades onde ele vai passar, não importa os locais onde ele está indo. Senhor, eu não vou desistir, eu quero estar contigo, eu quero viver isso que o Senhor tem para mim. E a possibilidade de Eliseu viver o que Deus tinha para ele era Elias. Hoje, para mim, para você, a possibilidade de viver o que Deus tem para nós é Jesus. Não podemos desistir de estar nele, de segui-lo, de acompanhá-lo, de abrir mão, de renunciar a algo que pode estar nos atrapalhando de segui-lo, de deixar de ouvir vozes, de deixar de ouvir pessoas, de deixar de ouvir às vezes situações que tentam nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Vale a pena. É muito bom poder servir a um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. É muito bom se sentir útil ao ponto dele nos usar para fazer grandes coisas, grandes milagres, como aconteceu com Eliseu. Depois Eliseu fez coisas lindas, meu querido, porque ele recebeu uma unção dobrada do Senhor, por não desistir diante de uma dificuldade, diante de um propósito que Deus tinha para a vida dele. Queria que você guardasse essa palavra com muito carinho no seu coração. Deus falou comigo esse texto já tem um tempo e eu nunca mais esqueci que o milagre vai acontecer na minha vida e na minha história quando eu levantar do meu lugar e fazer aquilo que cabe a mim. Não dá para ficar esperando sentado, sem fazer a nossa parte, porque aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez em Jesus. Hoje muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, não é porque Deus não está fazendo, é porque nós não estamos buscando. Nós não estamos descendo de Gilgal, nós não estamos indo até Betel, nós não estamos vencendo Jericó. Nós desistimos antes, nós fraquejamos, às vezes temos medo. E o Senhor está conosco o tempo inteiro. Pode vir, eu estou com você. Elias fala com Eliseu, fica aqui, Eliseu, não precisa de você ir. E Eliseu fala, não, eu quero, eu vou. Elias estava ali, na verdade, acho que ele também tinha medo, né, de que algo acontecesse com Eliseu, era o próximo, aquele que seria o seu sucessor, e temia também por ele. Mas Elias, quando Elias fala, o que queres que eu te faça? Peça, para que Deus realmente te conceda, porque Elias reconhece em Eliseu a persistência, a perseverança, a vontade de não abrir mão de Deus, de não abrir mão do milagre. Eu vou até o Jordão. Eu e você podemos chegar até o Jordão. Amém? Nós precisamos do milagre. O que está faltando para que a gente alcance? Que atitudes nós ainda não tivemos que precisamos ter? Que renúncia
nós ainda não fizemos e precisamos fazer. Por quê? Que algumas coisas ainda não aconteceram. Muitas vezes pode ser o tempo de Deus, meu querido, mas na grande maioria é porque nós desistimos. Eliseu não desistiu. Eu queria te convidar nesta noite também a não desistir, a não abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida, o milagre que Deus tem para mim e para você, o milagre que está no Jordão te esperando, assim como foi para Naamã, assim como foi o batismo de Jesus, assim como foi tantas outras coisas maravilhosas que aconteceram ali. Deus tem para você esse milagre e vai acontecer em nome de Jesus. Mas vença o comodismo, vença esse lugar de estar parado, inerte, passivo, sem fazer aquilo que cabe a você para ir à frente, para ir adiante. Vença, Gilgal, saia desse lugar. Chegue até Betel, a casa de Deus, busque a orientação do Senhor, busque a presença de Deus, clame pelo Senhor, guerreie se for necessário em Jericó, com armas espirituais, com clamor, com oração, com jejum, para que Deus confirme aquilo que Ele tem para a sua vida no Jordão. Porque está lá e vai acontecer quando nós nos movimentarmos em direção ao milagre do Senhor. Amém? Eu queria louvar a Deus por essa palavra, louvar a Deus pela sua vida, engrandecer o Senhor por essa oportunidade, por essa palavra tão maravilhosa que vem nos despertar e vem nos dar a convicção de que Deus tem um milagre para as nossas vidas, que Deus pode e vai fazer o milagre acontecer em nós, se nós também não desistirmos. Amém? Porque tem coisas que não é mais o Senhor, Ele já fez. Né? Então que a gente possa realmente assumir com responsabilidade e compromisso aquilo que para a minha vida é importante em Deus, a minha parte, porque foi isso que Eliseu fez e foi realmente mais que abençoado, muito, muito, muito abençoado. Amém, meu querido? Queria orar com você nesse momento, respondendo a Deus essa palavra, clamando ao Senhor, né, para que possamos viver essa palavra, que ela possa queimar no nosso coração, que a gente não venha desistir, que a gente, como Eliseu, não ouça vozes contrárias ou situações contrárias, que venhamos juntos em Jesus vencer essas situações difíceis para chegarmos ao nosso milagre. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Deus, de uma forma muito especial por essa palavra, Senhor. Quero te engrandecer, Deus, pela certeza da tua presença conosco, assim como Elias estava com Eliseu, assim como Eliseu estava com Elias, Deus, que coisa linda, Pai. O Senhor está conosco. Tu és, Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos faz presença, Pai, por essa convicção, Deus, e que essa palavra possa queimar no nosso coração e não nos deixar desistir, Deus, das situações difíceis que enfrentamos para alcançar o nosso milagre, para viver aquilo que está no Jordão para nós, Deus. Por misericórdia, Senhor, que nós possamos vencer todas as barreiras, Pai, sair de Gilgal, passar por Betel, por Jericó e chegar no Jordão para viver o milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos dê forças, nos dê direção, nos dê ousadia, Pai, comprometimento, compromisso, Pai, com aquilo que cabe a nós fazer em Ti, para que possamos vencer e sermos instrumentos de honra nas Tuas mãos, assim como foi Eliseu, Deus. Nós precisamos de Ti para viver isso, Pai. Eu Te louvo porque o Senhor está conosco para nos dar condições de vencer. O que falta muitas vezes são atitudes nossas, o movimento que nós precisamos fazer. E o Senhor com certeza estará junto de nós. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada por essa certeza. Eu louvo e engrandeço o Teu nome por isso. E quero consagrar a Ti cada vida que está nos ouvindo, cada vida que ainda irá nos ouvir, cada família, cada lar. Pai, cumpra os Teus sonhos, os Teus propósitos sobre cada vida, Deus, em nome de Jesus. Sobre a nossa igreja, Senhor. Cumpra os Teus propósitos, Deus. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Ai de nós, se não for o Senhor pelas nossas vidas. E nós reconhecemos isso em Ti, Pai. Por isso, confirme a Tua vontade. Confirme o Teu propósito, confirme, Pai, o Teu chamado em cada vida, em cada coração, para vivermos aquilo que sempre, sempre o Senhor sonhou para nós. Muito obrigada, Deus, eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te glorifico, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Meu querido, eu quero louvar a Deus pela sua vida, te agradecer, né? Algumas pessoas falaram que a transmissão estava um pouco ruim, eu olhei aqui, de fato, tá tudo normal, né? Então, não sei se é a minha internet, se é a internet de vocês, mas eu espero que aquilo que você conseguiu ouvir, que Deus possa completar no seu coração, que Deus possa confirmar no seu coração, que você possa experimentar cada dia o milagre do Senhor. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, eu creio nisso. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas juntos, eu também creio nisso. E eu quero viver isso em nome de Jesus. E cabe muitas vezes somente a nós, né? Nos abrir, ir em direção a isso que está proposto a nós pelo Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo Deus de Elias e de Eliseu. Ele é o meu Deus e o seu Deus. A Ele toda a honra e toda a glória por isso. Então que nós possamos perseverar, persistir, não desistir, porque o nosso milagre vai chegar. Amém? Deus te abençoe, tá? Quero agradecer as pessoas que esteve aqui conosco e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, não só hoje, mas todos os dias, e que você se surpreenda com o amor, com a presença, com o poder, com o milagre do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos viver dias de milagre, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Amém? Fica com Deus, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.